Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 11 de julho e eu vou trazer para vocês uma atualização semanal dos dados da Covid-19 aqui no Brasil. Então, para começar, eu quero falar sobre o erro da semana passada. Esse slide aqui é da semana anterior. Tinha projetado aqui para o dia 10, 1.814.000 casos, basicamente, e essa semana a gente chegou a 1.800.000 casos. Então, aqui está a análise de erro. Errei um pouquinho para mais, 14.000 casos a mais do que o previsto. Chegou em 1.800.000, eu tinha previsto 1.814.000. Então, o erro relativo aqui, 0,7%. Durante a semana, o erro até ficou mais ou menos alto aqui nesses 3 dias, acima de 1%. Eu acho que um erro razoável nessa escala é 1% ou menos, mas até o final da semana eles compensaram. Depois eu vou falar um pouquinho mais do que aconteceu essa semana. Mas enfim, a gente está aqui com os dados oficiais e essa semana aconteceu uma coisa muito positiva, gente. Olha só o que essa semana a gente registrou menos casos do que na semana anterior. Na semana passada a gente tinha registrado 264.000 casos. Essa semana a gente registrou 261.000 casos. Então, deu uma pequena desacelerada. Parece que diminuiu um pouco aqui o número de casos essa semana para a semana anterior. E o que isso significa? Será que significa que passou o auge? Não necessariamente, isso daqui pode ser uma pequena flutuação. O mais provável é que isso esteja indicando que a gente chegou num período de platô, que a gente vai começar a registrar aí na faixa de 260.000 casos por um bom tempo, até começar de novo a diminuir o número de novos casos. Mas a melhor notícia não é só que a gente entrou num período de platô, isso a gente ainda vai ter que ver se vai se confirmar ou não, é que parou de acelerar. Olha só, a gente estava com 183.000 casos nessa semana, 204.000, 242.000, 264.000 e agora não chegou a, sei lá, 280.000. Ficou em 260.000. Então isso é uma ótima notícia. Se a gente olhar aqui o número de novos casos por dia, a gente vê que visualmente essa semana foi muito semelhante à semana anterior. E nas médias também. Semana passada a gente tinha 37.700 casos por dia e essa semana a gente está com 37.400 casos por dia. Então as próximas semanas vão nos dizer se a gente vai continuar nesse período, se a gente vai subir um pouquinho, eu acho que não, espero que não, ou se de repente a gente vai começar a decrescer consistentemente e começar a ver esse gráfico aqui para o outro lado. E daí isso daqui vai indicar que esse período aqui foi o auge da pandemia. Mas enfim, com o algoritmo que eu trago, a previsão atual não é que isso daqui foi o auge, mas continua dando auge ali no início de agosto, agora dia 4 de agosto. E por que teve essa alteração? Semana passada eu tenho projetado o auge sempre ali para o dia 9, 10, 12, e essa semana é a primeira vez que o auge veio no dia 4. Aconteceu que um coeficiente, esse coeficiente alfa aqui, caiu um pouquinho. Deixa eu explicar o que é esse alfa. Esse alfa, ele indica as nossas medidas pessoais. Ele não é muito preciso, eu não consigo dizer o alfa é tal coisa, mas o alfa, quando a gente se cuida mais pessoalmente, ele diminui. Quando a gente usa a máscara corretamente, na média, na população, quando a gente adota o distanciamento social, além do isolamento social, ou seja, quando a gente vai para a rua, a gente evita aglomerações, a gente não fica perto das pessoas na fila do supermercado, a gente diminui a chance de contágio. O alfa é como se fosse uma probabilidade de contágio para quem está na rua. E o que aconteceu? Há semanas o alfa estava constante em 2,1 e agora caiu um pouquinho, caiu para 2,05. Então isso daqui já alterou o auge para o dia 4 de agosto. E isso trouxe essa diminuição de casos aqui de 3.770, aliás, de 37.730 para 37.392. Uma coisa interessante da gente visualizar é que se esse alfa cair mais um pouquinho, se esse alfa chegar em 2, sabe o que acontece? O número de casos começa a decrescer. E aí isso daqui foi o auge. Só que se o alfa continuar em 2,05, isso daqui vai continuar um pouquinho, subindo bem pouquinho, e o auge vai dar no dia 4
de agosto. Então, medidas individuais importam. E olha só a diferença da previsão de casos no auge. Já caiu para 2.768.000. Semana passada, a previsão de casos no auge, o auge era dia 10 de agosto, então era uma semana a mais, mas estava em 2.300.000. Então, aliás, em 3 milhões de casos, 3 milhões e pouco. E agora está em 2.700.000. Então já faz uma diferença do número de casos no auge, tá, pessoal? Vamos lá, então vamos continuar falando sobre o presente, tentar parar de prever um pouquinho o futuro. Aqui a gente chegou a mais de 1 milhão de pacientes recuperados. Isso é muito bacana, muito bom. Mostra que a Covid-19, ela preocupa, mas ela tem que, também a gente não pode se desesperar. A maior parte das pessoas se recupera, pessoal. Vamos deixar isso bem claro. E isso nos deixa com 650.000 casos ativos, 651.000. E a gente vê uma coisa também muito positiva, que o número de casos ativos nessa semana não cresceu. Olha o número de casos ativos aqui, quase constante do que estava na semana anterior. Estava com 600.000 cravados, subiu para 650.000, praticamente não cresceu o número de casos ativos. Isso na média é muito bom, que significa que o sistema de saúde está mais ou menos com a mesma carga essa semana do que na semana passada. Claro, é claro que a gente sabe que regionalmente tem mais casos ativos numa região, menos casos ativos em outra região. Mas só que o número de casos ativos está estabilizado, é uma notícia muito boa, muito positiva, que indica que a gente pode estar, sim, entrando num período de platô agora. Os óbitos. Essa semana a gente passou da marca de 70.000 óbitos. É chato, né? Mas só que a notícia boa é que os óbitos também não aceleraram. Olha só, a gente continua no mesmo patamar de óbitos de 7 semanas. 6.800, 7.100, 6.800, 7.100, 7.000, 7.200, 7.200. Tá no mesmo patamar aqui todas as semanas. A gente vê que o número de óbitos cresce praticamente linearmente. Isso daqui parece uma reta, esse gráfico aqui do número de óbitos. Então a gente com certeza está num período de platô, pelo menos para os óbitos, há já, no mínimo, 7 semanas. Eu depois vou falar um pouquinho mais de óbitos pela data de acontecimento, né? Mas depois eu falo. Vamos falar da projeção para a semana que vem. Semana que vem eu estou projetando aqui 2.066.000 casos oficialmente. Aqui tem as projeções individuais dia após dia e, de novo, com o dado de alfa igual a 2,05, pode ser que o alfa vá para 2, pode ser que o alfa vá para 2,1 de novo, e o isolamento social de 38%, que é o que a gente está registrando consistentemente. E aí, aqui tem as nossas projeções dia após dia. Então, é provável, é quase certo que a gente vai passar de 2 milhões de casos na semana que vem. E olha só por que isso daqui é complicado. Porque a gente demorou até dia 19 de junho, ou seja, meses de pandemia, para a gente chegar em 1 milhão de casos. E aí, em 5 semanas, a gente chega em 2 milhões. Esse é o problema de um crescimento quase exponencial. A gente demora muito tempo para chegar num patamar, mas depois que chegou nesse patamar, para duplicar ele, é muito fácil. E, enfim, gente, o que eu queria comentar sobre os óbitos? Toda vez que eu trago o vídeo do Brasil, vem aquela coisa, mas por que tu não apresenta os óbitos por data de ocorrência? Então, esse daqui é o gráfico dos óbitos por data de ocorrência. E muita gente utiliza esse gráfico aqui para dizer, não, mas o pico da pandemia já passou. Então, eu quero comentar isso porque, realmente, no gráfico aqui dos óbitos, parece que aqui lá pelo dia 21 de maio, 18, aqui nessa época aqui, teve um auge nos óbitos, mas isso não indica que seja um auge da pandemia. Por quê? Os óbitos, eles dependem muito da distribuição etária, dependem do sistema de saúde, ele depende de muitos fatores, e diferentes regiões têm esses fatores diferentes, ou seja, se tu tá com o pico da pandemia num ponto, essa região vai subir o número de óbitos. Agora o pico da região está em outro lugar do Brasil, e talvez isso esteja dando essa estabilização nos óbitos. Então, e fora que a gente olhar
um único fator nunca é um bom indicativo de auge. Aliás, nenhum dado devia ser olhado isoladamente. A gente sempre tem que fazer que nem eu tento fazer aqui no canal, trazer várias informações que vão se complementando para tentar mostrar a figura e tentar tirar conclusões. Mas, enfim, mais do que isso, né? Esses dados aqui, eles estão represados. É só a gente olhar que aqui no período só tem 65 mil óbitos, tem 5 mil óbitos faltando nesse gráfico. Ou seja, a gente não sabe onde é que estão esses 5 mil óbitos porque os dados ainda não foram consolidados, né, pelo registro civil. E 5 mil óbitos é 7%. Então, pode ser que esses óbitos aumentem aqui o gráfico nessa curva. Mas, fundamentalmente, pessoal, dizer que o pico já passou é um pouco temerário. A gente não pode dizer isso só a partir de um dado. Eu sei que a gente gostaria de dizer isso. Talvez o pico dos óbitos já tenha passado, mas a pandemia continua avançando. A gente está vendo aí mais de 200 mil casos por semana registrados no Brasil. Tem muitas regiões que ainda não chegou no pico, tem regiões que já chegaram no pico, mas tem outras que não chegaram. Agora que a região sul está com um grande crescimento, a região centro-oeste está com um grande crescimento, e essas regiões estão fazendo a gente estar no Brasil meio que entrando num período de platô. Eu tenho essa impressão, que agora a gente está entrando num período de platô. E que a gente vai começar a sair desse período de platô lá pelo início, meio de agosto. Ou seja, vai melhorar a situação de fato lá por setembro. Mas vai melhorar, pelo menos a nível nacional. A nível regional vão ter regiões que vão ir mais longe, tá, pessoal? Hoje eu acho que eu me alonguei um pouquinho, mas era mais ou menos isso que eu queria dizer. Qualquer coisa deixa nos comentários, eu sempre tento ler. E pro pessoal que tá pedindo vídeo, olha, eu peço desculpas, eu tô meio sobrecarregado de trabalho mesmo, não tô conseguindo fazer tantos vídeos quanto eu gostaria. Mas assim que der um tempinho, eu faço vídeos aí das regiões que vocês pedem, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.